Se ela estivesse mais ou menos, que essa meio pimentadinha, mas tudo bem, vou fazer desconto de um minuto. Ela hoje fez escova no cabelo, não pode mexer no cabelo dela não. Ela tem o maior cuidado com esse cabelo. Se forem abraçar, por favor, protejam o cabelo da Lívia. Olha bem, se a Lívia estivesse num lar em que não houvesse essa preocupação do direcionamento, ela chegasse em casa reclamando na escola que alguém tinha feito A ou B, a orientação seria: revide do mesmo jeito. Eu nunca esqueço de uma experiência que eu passei numa escola. Nós tínhamos programado uma semana comemorativa da Semana da Criança. E numa das atividades, teve uma atividade em que as crianças puderam ficar com algumas coisas, pequenas coisas, carrinho, bobagem, coisa pequena, né? E as crianças foram embora para casa felizes da vida. No dia seguinte, pela manhã, nós estávamos lá, chegou o pai com um menino, mais ou menos, maior um pouquinho que a Lívia, tinha uns 8 anos. Então assim, pela mão. Ele falou: eu gostaria de conversar com alguém. E na hora que eu fui atender, tinha outros colegas perto. Ele falou: olha, meu filho chegou ontem em casa com isso aqui. Era um objeto, era um carrinho, mais não sei o que lá. E ele não soube me explicar do que se tratava. Conversa assim, tá? Eu sei que ele não mente. Eu confio nele. Ele disse que ele ganhou, mas não soube explicar. O menino, não sei porquê, não soube explicar qual a comemoração, o dia das crianças, vamos lá. Falou que ganhou. E como ele não soube explicar, e eu confio no meu filho, eu vim com ele hoje para saber do que se trata. De repente ele achou que deram a ele e não deram. De repente ele não coleguinha. Isso eu vim saber. Se ele ganhou, ótimo. Mas se é de alguém, eu vim devolver. E o menino só falou: pai, eu ganhei. Realmente foi. Aí nós explicamos ao menino, ao pai, à criança do lado, o que tinha acontecido. Ele falou: viu, meu filho, como é bom falar a verdade? Gente, quando esse pai saiu, eu agradeci a ele, falei: olha, muito obrigada, é assim mesmo. Quase todas as colegas que estavam lá começaram vou falar uma palavra aqui, você me perdoa o tempo que eu não gosto, a gozar do pai. Que babaca! E que não sei o que lá, perdeu o tempo para vir aqui. Agora imagine isso num contexto educacional contínuo, em que essas coisas não são colocadas. Então a pergunta de Emmanuel foi correta. Como que nós vamos querer que essa transição ocorra com menos dor, com menos sobressalto, com menos tormento, se cada vez que nós estamos vendo as nossas crianças mais desamparadas, não no aspecto material, porque isso não são, mas no aspecto emocional, afetivo, moral e espiritual. E aí vale a pergunta, Diamante: como que nós vamos pretender, né, ter este homem renovado sem o amparo da criança? E Joana de Ângeles, ainda nesse reformador, ela vai dizer que é claro, é lógico que a preparação das mentes do infanto juvenil à luz da evangelização, e aqui ela está dizendo evangelização espírita, porque é o nosso caso, é a melhor programação para uma sociedade mais feliz e mais cristã. Se investirmos na criança, se continuarmos permitindo, né, que todos os hábitos negativos que estão no entorno, né, se aninhem nas nossas crianças, como que nós vamos querer ter uma sociedade mais feliz e mais cristã? E agora sim, voltando aqui para esse texto do Manuel Filomeno de Miranda, ele vai nos lembrar que as grandes transformações, embora ocorram em fases de perturbação do ordem terrestre, tá? Não se darão em uma forma de justiça da vida. Essa que é a grande questão. Nós vamos continuar. A vida vai permanecer. Mas de que forma? De que maneira? Se nós não nos empenharmos. Então é necessário que haja essa mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos. Moral, claríssimo Jesus. A lei, a justiça divina se assenta. Não faça ao outro aquilo que você não queira que seja feito a você mesmo. Não deseja ao outro aquilo que você não deseja
só defendo as coisas que são minhas. O que é meu? O meu avô dizia que o que era dele era noite, o dia e a estrada franca. Ele sempre, vovô, o que é seu? A noite, o dia e a estrada franca. E dentro disso, né, ele não tem nada. Quando eu deixar esse corpo aqui, o que eu vou levar? Mal a roupa que vai me vestir. O resto fica. Agora, o egoísmo vai dizer, como diz o Altino, agora eu posso falar que ele não está aqui, se vocês falarem que eu falei isso com todos vocês, ele diz, a bússola egoística é primeiro eu, depois, se sobrar espaço, eu de novo. Ou não? Não sou egoísta não, eu sou zeloso, eu tenho princípio, eu tenho isso. Então, a bússola que nos norteia emocionalmente é o do egoísmo. E a consequência do egoísmo é o quê? O sofrimento. Porque ao tomar minhas decisões equivocadas, porque quando eu ameaço mais do que eu preciso, vai fazer falta para alguém. Quando eu caminho, né, num campo restrito de tendências e valores só daquilo que me agrada, isso vai trazer consequência. Se eu guardo demais, vai fazer falta. Então todo mundo tem que ter igual? Não, vamos ler lá a lei da igualdade, no livro dos Espíritos, que eu não posso nem falar. A igualdade absoluta é utópica. Por quê? Quando houver uma sociedade, né, justa e equilibrada, as diferenças serão pelos méritos e pelo tempo reencarnatório, mas não por conchavos, não por arranjos, não por interesses, não por ganância, não por ambição, que é o que a gente vê hoje. Então vai haver sempre diferença, porque nós somos diferentes. Meu amigo Lamartine Palhano dizia que nós deveríamos nos orgulhar. Somos filhos únicos de Deus, não tem ninguém igual a mim, como não tem ninguém igual a ninguém. Ele dizia, somos filhos únicos. Cada um tem sua estrada, sua marca, seu jeito. Então, quando houver uma sociedade justa, o que vai nos diferenciar não serão os conchavos arranjos, né, o jeitinho, etc, etc, etc. Mas as minhas conquistas como espírito, as minhas qualidades, meus valores e o meu tempo. O tempo que eu tenho. Agora, essa transformação necessariamente, como nos diz Manuel Filomeno de Miranda, precisa ser só pelo sofrimento? Não. Eu posso evoluir, e é o ideal é que eu evolua, quando eu tenho discernimento. Eu compreendo a necessidade. Quando eu entendo aquilo que a Joana de Anjos diz para nós, quando nós formos inteligentes bastante, que até agora nós somos ilustrados, nós vamos entender que é bom ser bom. É bom ser bom. Essa é a lógica. E aí eu estava ouvindo, no congresso que teve esse final de semana, uma das pessoas que foram convidadas, né, que vieram de fora, ela colocou uma coisa e eu fiquei pensando, ela disse, olha, eu não estou afirmando que a informação é 100% fidedigna, mas uma das conversas aí com uma pessoa que eu não vou citar o nome, uma pessoa conhecida no movimento espírita, ela disse que todos nós estamos felizes porque a Terra vai mudar, né? Vai deixar de ser um planeta para expiação, um planeta de regeneração, que bom viver aqui. E que a informação que chegou para ela, que nos anais do mundo espiritual, Madre Teresa de Calcutá pediu para reencarnar no planeta que está chegando ali, para ajudar. Falei, olha a diferença, só nós estamos felizes que, opa, vai acabar isso, vai acabar aquilo, vai ter paz. E ela pediu aos superiores para reencarnar nesse planeta que vai abrigar os espíritos exilados da Terra, para ajudá-los. Não, fala. A única diferença é essa, o resto nós estamos tudo igual, né? Então, gente, nós não precisamos evoluir só pelo sofrimento. Quando nós compreendemos a lei de Deus e a colocamos em prática, nós vamos caminhar sem necessidade da dor. Então, lembrando a fala anterior, né, as mentes esclarecidas, o que vai sustentar as relações? A fraternidade, que é esse olhar de igual,
é esse olhar de eu compreender que o outro tem os mesmos direitos que eu, que o outro tem os mesmos deveres que eu, que o outro luta com as mesmas dificuldades que eu, tem as mesmas conquistas, pode ter as mesmas conquistas. Porque quando eu, na bússola emocional, eu me guio pelo egoísmo, eu acho que o dever é do outro e o direito é meu. Estou falando a mais pura verdade. O dever é do outro, o direito é meu. Eu digo aqui, já cansei de falar, quem já me ouviu sabe disso. Eu nunca vi, nos meus quase 70 anos de vida, alguém sair na rua em passeata para exigir, para se colocar à disposição para cumprir o dever. Só vi pedir direito. Está errado? Não. Mas toda vez que eu conquisto um direito, eu tenho um dever. E numa página belíssima de Lázaro, lá no Evangelho, ele vai dizer: não há direito sem dever. E quando o direito, se sobrepõe ao dever, há um desequilíbrio. Lógico que há. E nós estamos só defendendo direito. E o direito de ser bom? Ninguém defende? É interessante, são as reflexões que a gente vai fazendo. Mas quando nós chegarmos nesse patamar, Kardec nos diz que a fraternidade, ou seja, esse olhar de igualdade, de respeito, de tolerância, de solidariedade, será a pedra angular dessa nova ordem social. Ninguém vai querer ter demais que o outro não tem nada. Ninguém vai pretender usufruir de forma a que destrua para que o outro não tenha. Imaginemos uma sociedade em que praticamente o mundo não vai ter que trabalhar para bancar os Estados Unidos, por exemplo, que é o que acontece hoje. Não é uma crítica, é uma constatação estatística, isso é estatística. É estatístico. Não é que eles não têm o direito, mas é justo. É justo o processo de exploração e colonização que foi feito na África. São questões que tem que falar no nosso coração, porque nós não estamos alheios da caminhada terrena. Enquanto alguém morrer de fome, enquanto alguém chorar, de solidão ou de perda, enquanto alguém não tiver acesso aos recursos mínimos para a sobrevivência digna, não haverá fraternidade total. Então, Kardec diz que essa fraternidade será a pedra angular dessa nova ordem social. Ela tem que se assentar numa base inabalável. E a base inabalável é a fé, a certeza em que, primeiro, na existência de Deus, depois, na imortalidade da alma, que vamos continuar e somos herdeiros de nós mesmos. O que nós plantamos hoje, nós vamos colher amanhã, quando reencarnarmos, tá? Futuro. Porque se somos espíritos imortais, haverá sempre um futuro. O progresso que não para e o melhor, a perpetuidade das relações entre os seres. Que relações? Boas ou más? Nós vamos construir. As relações serão aquelas que nós tivermos deixado. Então, diante disso, nós precisamos e devemos desanimar diante desse quadro, dessas dores, dessas catástrofes, dessas situações. Aí eu vou presentear a minha amiga Fafá com um texto que eu amo e que ela ama, cujo livro eu apresentei para ela. Esse texto está nesse livro, Reflexões, História da Luz. Eu não vou falar tudo, tá fácil. Mas o Viana de Carvalho, nesse texto, que para mim é uma carta sobre a esperança. É uma carta da esperança para nós, que às vezes nos apavoramos, nos espantamos, desanimamos diante do que temos visto e vivido. Eu fico pensando na minha mãe, que tem 96 anos, diante de tudo que ela está vendo agora, como é que ela se sente. E ela tem uma frase muito interessante que diz: olha, eu não concordo com tudo, mas eu não posso descer isso, então vou vivendo. Ela fala isso, mas deve ser complexo, né? Para uma pessoa que atravessou quase uma mudança radical. E o Viana de Carvalho, nesta página belíssima chamada Vitória da Luz, ele vai dizer: cai a noite, o caos se estabelece em inumeráveis áreas do orbe, vencido
da desorganização emocional do homem. Não como mau uso material, mas da desorganização emocional do homem. O medo abraça o desespero e tem-se a impressão de que se aproxima o fim. Sem dúvida que se aproxima do fim. Mas o fim das paixões dissolventes, das dominações arbitrárias, da alienação do poder, da sementeira do ódio. Este é o fim que se aproxima. Ele nos afirma. Porque a barca terrestre não navega na troca dos rios do infinito. Jesus a comanda e a governa, acompanhando esse processo esperado que antecipa a hora da paz. E como podemos e o que podemos fazer? Diz-nos ainda Viana de Carvalho: sede os obreiros do amanhã, que saís a semear desde hoje, e vinculados ao Cristo, ponde a esperança nos corações, irradiando o otimismo da alegria de viver, certos da vitória que não dá. Esse é o desafio. Manter a esperança na certeza de que Jesus está no leme. E é uma mensagem de Bezerra de Menezes, se a minha cabeça não falha, maio de 2008, em que ele nos diz que temos a honra de trabalharmos por Jesus. Ele necessita dos nossos pés, das nossas mãos e da nossa voz. Que nós possamos disputar essa honra. E ele vai afirmar ainda que Jesus está no leme e vai conduzir a barca terrena para o porto seguro que lhe está destinado. Então só a fé, a certeza de que Deus, na sua infinita justiça, na sua infinita misericórdia, irá propiciar a cada um de nós aquilo que merecemos, que nós possamos ter consciência do que estamos fazendo para merecer participar dessa semeadura. Não há tempos para titubear. Não há tempo para se postergar o ideal, nos diz Bezerra de Menezes. Disputemos a honra de trabalharmos na seara de Jesus. Aí eu queria encerrar, eu vou tentar cantar uma música, mas se eu não puder, a Sara me diz. Quem souber, na verdade vocês vão tocar nesse trem. Uma música belíssima, que eu acho que resume tudo aquilo que a gente tentou trazer para vocês. Essa música é do Erasmo Carlos e foi gravado pelo Gonzaguinha. Então vamos lá. Sandro, se desafinar, você corta isso, não é? Então diz a música. 1, 2, 3. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã, para não ter medo que este tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol
ter a honra de servir a Jesus, que Ele jamais nos decepciona. Muito obrigada, que Ele nos abençoe.